Graça e paz, queridos e amados irmãos. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Palavra essa que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Prefácio, saudações e ações de graça. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dado em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vós falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vós confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nessa mensagem nós vemos que Paulo fala aos Coríntios. Essa mensagem Paulo vem elogiando os coríntios. Paulo fala coisas agradáveis aos coríntios, à igreja dos coríntios. É tipo um agradecimento dele. E Paulo fala também que nunca os falte, né, os dons para levar a mensagem de Deus. Em seu coração, em sua mente, que nunca falte amor, que nunca falte a paz, que nunca falte o amor ao próximo, que nunca falte o dom do Espírito Santo para você levar a palavra de Deus, para você ajudar qualquer pessoa que esteja necessitado, seja em bens materiais, seja numa palavra, seja em oração. Que você seja sempre fervoroso e possa sempre estar fazendo algo para alguém. É muito bom quando nós fazemos algo para alguém, quando nós ajudamos alguém de maneira agradável, de maneira que possa ajudar alguém. É muito bom quando nós ajudamos alguém em palavras, em orações. É muito bom quando nós fazemos algo para alguém. É muito bom quando nós estendemos a mão para alguém, seja de qualquer forma. Ultimamente eu tenho trazido essa mensagem e eu vejo pessoas falar que Jesus é bom, que Jesus cura, liberta e salva. Eu vejo pessoas agradecer por essa palavra. Eu vejo pessoas entrar nas minhas redes sociais e dizer: irmão, parabéns. Essa palavra tem me ajudado a passar, a atravessar o deserto em que eu me encontro. E a palavra de Deus, ela é apta para curar, para libertar e também para ferir. A palavra de Deus, ela fere aquele lugar que nós estamos sendo falhos. A palavra de Deus, ela vem cortando naquele local em que nós estamos falhos, em que nós estamos sendo falhos para com o nosso Criador. Porque muitas das vezes nós estamos sendo falhos com o nosso Criador.
E muitas das vezes nós não temos a plena consciência. E quando nós observamos a palavra, quando nós se aprofundamos na palavra, nós vemos aonde estamos sendo falhos. E o Senhor vem nos corrigir. Nessa mensagem nós vemos aqui o ponto referente, olha o que fala. De maneira, lá no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nenhum dom falte. Né? Aí nós vemos o que fala aqui. Paulo elogia os coríntios, porque Deus, na sua graça, lhes outorga dons espirituais específicos. Esses dons são valiosos e indispensáveis para corroborar o ministério do Espírito Santo na igreja. Sem eles, quando percebeu que estava ficando sem ela, na igreja, sem eles, os crentes, os crentes deixam de fortalecer e de ajudar uns aos outros como Deus deseja. Em lugar nenhum desta epístola, Paulo descarta esses dons. Pelo contrário, ele procura mudar a atitude dos coríntios, consente aos dons espirituais, de modo que eles os usem segundo o propósito de Deus. Meus amados, nós vemos nessa mensagem que Paulo fala dos dons espirituais que não faltem. E ele fala para que todos os dons sejam usados para fazer o bem, para se aprofundar na palavra, no amor. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele está em nós, ele produz um avivamento. Os dons espirituais, ele produz algo na nossa vida. Como que nós não viva mais da mesma forma. E sim, quando nós aceitamos a Jesus e o avivamento está em nós, os dons espirituais está em nós, nós passamos a fazer algo bom para as pessoas. Nós não andamos mais naqueles caminhos tortuosos. Nós vemos aqui que ele fala que o Espírito Santo na igreja, sem eles, os crentes deixam de fortalecer e de ajudar uns aos outros, como Deus deseja. Qual é o desejo de Deus? É que todo homem se salve. É que todos nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. O desejo de Deus é que todos nós se convertam ao arrependimento, renunciem à carne. O desejo de Deus é que nós procuramos a servi-lo em espírito e em verdade. O desejo do nosso Criador é que todos nós façamos o bem, independentemente de nós sermos falhos, pois o Senhor conhece o meu e o teu coração. O Senhor sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer que nós se esforcemos. O Senhor quer que nós tenhamos força. Ele quer que nós venhamos a se fortalecer no Espírito e ajudar uns aos outros. Às vezes as pessoas pensam que ajudar é só meter a mão no bolso
e tirar o pouco que você tem e dar para alguém. Faz parte, é bom também. Você ter 10 reais e você ir lá e dividir 5 com outra pessoa. Não custa nada. Tantas pessoas nós vemos viver com o mínimo. Talvez dentro da nossa casa nós tenhamos o pão, nós tenhamos muitas coisas, nós tenhamos lençol, um ventilador, uma cama boa. E muitas das vezes nós nem se lembramos que talvez tem pessoas dormindo no chão, dormindo no relento. E o que Deus quer é que nós seja caridoso. Eu ultimamente estou desempregado, mas eu tenho orado pelas pessoas. Eu tenho orado para que Deus venha abrir a porta de um emprego para que eu continue fazendo a obra dele. Que mesmo com o meu emprego, que o Senhor me deu um emprego, que eu continue fazendo a obra dele. Porque quando eu não era crente, eu ajudava muitas pessoas. Eu fiz muito pelas pessoas. E tem 3 anos que eu estou desempregado aqui, mais de 3 anos. Já vai fazer 4 anos que eu estou desempregado nessa cidade. Mas Deus tem sempre levantado alguém para me ajudar. Deus tem ajudado a minha esposa para que ela me ajude. De tanto eu ter feito pelas pessoas, o Senhor nunca deixou me faltar nada. E hoje eu vejo as sementezinhas que eu plantei lá no passado, elas estão dando fruto hoje. Então não pare. Seja sempre caridoso com alguém. Ajude alguém para que um dia, quando você estiver na necessidade, Deus use alguém. Talvez as pessoas falem, esse rapaz aí fica em casa enquanto sua esposa trabalha. Mas é o propósito de Deus na minha vida. Tem dia que a lágrima desce, tem dia que meu coração corta ao ver minha esposa sair para ir trabalhar e eu em casa. Mas mesmo assim, eu agradeço a Deus por ter ela, por esse Senhor ter me dado ela para me ajudar. E eu tenho certeza que um dia eu vou retribuir tudo o que ela tem feito por mim. Um dia eu vou poder ajudar ela de maneira como ela me ajuda. Ajudar a filha dela que tem me ajudado. Essas pessoas que têm me acolhido dentro da casa dela. Elas me acolheram quando eu não tinha mais nada, quando eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, quando eu não tinha mais um pão para comer. Elas me acolheram e colocaram dentro da casa delas. E eu sou grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por elas. Deus tem nos abençoado de uma forma tão linda. E mesmo diante das dificuldades, nós não temos parado, nós temos continuado. E o Senhor se agrada daqueles que perseveram, que permanecem. Mais um ponto referente aqui. Os cristãos primitivos viviam na expectativa da volta de Cristo para os seus dias. Mateus 24, 24. Jó 14, 3. Tinha uma fé no fato da vinda do Senhor, vivendo cada dia na expectativa daquela grande esperança. Note que a esperança do cristão é a volta pessoal do Senhor Jesus Cristo. A alegria de nós que aceitamos a Jesus é a volta de Jesus, é a volta dele. É a nossa alegria. Muitos dizem, Jesus, Ele tem voltado para muita gente, mas não voltou para você ainda. É porque muito o Senhor ainda quer te usar aqui na terra.
É porque muito o Senhor ainda quer te usar para fazer coisas grandes na tua vida. E que você use aquilo que Deus tem te dado. Se Deus tem te dado a sabedoria de tu ler, lê uma palavra para alguém, lê para tua avó, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe. Tem muitas pessoas que têm muita leitura, tem muito jovem aí que são leitores, que lê muito, mas eles não pregam a palavra de Deus para os próprios pais. Pegue a Bíblia, baixe a Bíblia no seu telefone se você não tem uma Bíblia. Use o dom da leitura que Deus te deu e leia a Bíblia para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu avô, para alguém, para o seu vizinho. Leia a palavra de Deus para alguém, pois Deus te deu o dom, para que Deus venha abençoar aquele sonho de você fazer uma faculdade. Faça algo para alguém, para que Deus faça para você. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus todos os dias o que o Senhor tem feito por mim. O que o Senhor tem feito na minha vida é maravilhoso. E eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. E não o conjunto geral dos eventos que assinala os últimos dias. Meus amados, a palavra vem dizer, nota-se que a esperança do cristão é a volta pessoal do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Jesus está voltando, meus amados. Talvez você diga que desde pequeno você viu ouvir falar que Jesus vai voltar. Mas você tem visto Jesus voltar para muita gente nesta pandemia aí. Você viu Jesus voltar para muita gente. Você viu Jesus voltar para muitos. Jesus não voltou para você por quê? Porque grandes coisas Jesus quer que você faça ainda. Jesus quer que você faça muitas coisas. E nessa mensagem nós vemos Paulo elogiar os coríntios. E olha que o nome de Paulo está escrito no livro, nesses livros. E para que você seja um dia notado por alguém, e não pelo homem, mas sim por Deus, faça algo para Deus como Paulo fez. Paulo era perseguidor da igreja de Cristo. Nós vemos grandes nomes escritos neste livro aqui. Será que você vai querer seu nome escrito no livro da vida? Como está escrito aqui, grandes nomes como de Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Jonas, Paulo, Silas. Muitos nomes, João, Zacarias. Quantos nomes tem escrito aqui quantos nomes tem escrito nesse livro? Você vai querer que o seu nome esteja um dia no livro da vida? Você vai querer ver seu nome um dia? Cada vez que nós lemos uma história dessa, falar da igreja de Cristo, da igreja de Coríntios, falar de Paulo, falar de Silas, falar de Jesus, olha como isso é maravilhoso, olha o nome escrito. Por que a palavra diz o seu nome escrito no livro da vida? É porque Deus quer o seu nome escrito no livro da vida. Deus quer que você faça algo para Ele. E o primeiro passo é você aceitar o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você diga, irmão, eu não tenho mais jeito. Mas lembre-se que Jesus é o único caminho que te leva a Deus e que escreve o seu nome no livro da vida aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, você já dá o primeiro passo para o seu nome estar escrito no livro da vida. Daí tem muitos passos que você tem que dar. A permanência.
e a perseverança até o fim. Eu tenho lutado, eu tenho passado por luta, eu tenho passado por atribulações. Mas sabe para quê? Para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E o primeiro passo eu dei, aceitar a Jesus. E eu tenho dado um passo a cada dia levando essa mensagem, mesmo sem sabedoria. Mas o que importa é que eu leia essa mensagem. O que importa é que eu leia para você como um dia alguém leu para mim. Quantas vezes pessoas não leram para mim a mensagem de Deus? Talvez pessoas igual a eu, que não sabia nem explicar. Talvez você diga, irmão, mas está faltando muita explicação aqui. Sim, está faltando muito. Mas o que importa é que essa palavra seja lida. E que cabe a você entender, como Paulo diz aqui, ó. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmãos Sóstenes. Segundo versículo, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus Cristo era de Coríntios, era de toda a igreja. Jesus Cristo é de todos, mas basta você aceitar a Ele, para seu nome estar escrito. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele quer que cada um se dê um lugar, se converta e aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Fazendo isso, você está dando o primeiro passo. Meus queridos, dê o primeiro passo. Nós vemos que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz, vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus lhe convida. Ele lhe convida e ao mesmo tempo ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos a pregação de Jonas, a grande cidade de Nínive. Aquela cidade era para ser destruída por causa do pecado. Quando Deus ordenou que fosse lá e pregasse para Nínive, para que eles se arrependessem. Mas Jonas não quis. Jonas não quis pregar a palavra lá em Nínive. Jonas pegou e foi para Tarsis. Daí, no meio da caminhada de Jonas, há uma tempestade. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram a Jonas, e Jonas disse, não precisa jogar mais nada no mar. O problema aqui sou eu. Por quê? Porque Jonas tinha um mandato de Deus de ir pregar a palavra em Nínive. Se o Senhor tem mandado você fazer algo, faça. Se o Senhor tem mandado você pregar, pregue. Se o Senhor tem mandado você orar por alguém, ore. Se o Senhor tem mandado você estender a mão para alguém, estenda. Porque veja o que aconteceu com Jonas. Jonas foi tragado. Jogaram Jonas dentro do mar e ele foi tragado pelo grande peixe. E ser vomitado lá onde Deus tinha mandado ele. Se o Senhor tem mandado você, cumpra. Cumpra o mandato de Deus. E faça a vontade de Deus. Daí Jonas voltou e pregou na grande cidade de Nínive. E o rei decretou ali que nem bois, nem vaca, nem nenhum animal e toda a criatura, todo ser vivente ali jejuasse e se convertesse ao Senhor. E aquela cidade toda se converteu e o Senhor se arrependeu. E aquela grande cidade, o Senhor se arrependeu do mal que ele disse que ia fazer e não fez. Aquela grande cidade, por quê? Porque houve arrependimento, porque ali houve um avivamento. As pessoas creram que se não se arrependesse, aquela cidade seria destruída toda, como Sodoma e Gomorra. Talvez a sua casa, a sua vida está um pouco bagunçada, eu não sei.
E o Senhor te convida para se arrepender. O Senhor te convida para aceitar a Jesus, organizar a tua casa. O Senhor te convida para que você renuncie à carne e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Até aqui me usou o Senhor. Fique com essa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 1 ao 9. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido Deus, Pai poderoso, chega onde eu não posso chegar através dessa mensagem, Senhor. Chega, Pai, nos hospitais, nos presídios. Chega, Pai, no lar dos idosos, curando e libertando, Pai querido. Chega, Pai, naquela casa onde tem contenda. Chega, Pai, em todos os lugares onde eu não possa chegar. E que essa mensagem chegue e faça efeito ao seu favor, ao coração de alguém. Pai querido, Pai amado, abençoa a todos que ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e a proteja a todos. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso.